Bom dia, gente! Estamos aqui mais uma vez com o nosso devocional diário e essa semana estamos falando sobre o Rio do Espírito Santo, uma direção divina para nossas vidas. Eu quero te convidar a clicar aí no canto direito inferior da tua telinha para se inscrever no nosso canal, para que a gente ganhe notoriedade e mande essa mensagem mais longe. Nós contamos com vocês. Bem, no devocional passado eu estava falando para vocês sobre João, capítulo 7, verso 37, onde no grande dia da festa Jesus disse: aquele que tem sede vem a mim e beba, e rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Ele estava falando não a respeito de uma sede de desidratação física do nosso corpo, mas ele estava falando a respeito de uma sede de direção, de uma instrução, uma iluminação de como operar, do que fazer em determinados momentos. Mas o homem, muitas vezes, ele cai na sua própria análise. Nós recebemos uma direção de Deus e ainda assim nós permitimos que uma direção tão clara seja conturbada e nevoada pela nossa análise, pela nossa percepção, pelo nosso julgamento, pela nossa forma, aquilo que sai do nosso padrão que nós julgamos ser aceitável. Mas escuta, as coisas de Deus são muito mais altas do que as nossas. Então eu disse para vocês que eu vi que lá na primeira citação da palavra rio, lá em Gênesis capítulo 2, verso 10, está escrito a formação dos rios que se dividiam em 4 braços. E que esses rios, por onde eles passavam no Éden, na presença de Deus, o jardim do deleite, do desfrute, era completamente regado por águas, por rios de Deus. O jardim da presença, o jardim do deleite. Éden é a palavra Aiden do hebraico. E ele é o jardim do deleite, o jardim do desfrute. Então, na presença de Deus é tudo irrigado. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma particularidade. Você lembra que todas as vezes que é citado o inferno, todas as vezes que é citado Sheol, o Hades, o Guena, todas as vezes que esses lugares do inferno são citados, eles são citados como secos, como áridos. Eu acredito que Satanás odeia a água, em especial a água-viva. Nós vimos isso inclusive na passagem do Gadareno, que é expulso uma legião de demônio e entram nos porcos, e a forma com que os porcos vêm de se livrar daqueles espíritos é pulando dentro da água. Escuta bem, então eu mostrei para vocês em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que nós somos templo do Espírito Santo, casa de Deus. Que nós somos propriedade de Deus agora e que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, eu encontrei uma passagem para mostrar para vocês que a casa de Deus foi vista pelo profeta Ezequiel como uma fonte de um rio caudaloso que saía de dentro dela e seguia na direção do Oriente. Eu quero que você lembre, o Oriente é ao lado leste, onde o sol nasce. Mas esse rio seguia para o Oriente. Isso não é à toa, porque a Bíblia diz que sempre, sempre, do Oriente virá a glória de Deus. Da onde o sol nasce, do sol nascente, é o lugar onde está a presença de Deus, da onde vem a presença de Deus. Veja só, em Ezequiel capítulo 43, no verso 1 e 2, diz exatamente isso. Diz assim: então o homem me levou à porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. Você pegou isso? Do Oriente sempre vem a glória do Deus de Israel. Então, no capítulo 47, do verso 1 em diante desse livro, Ezequiel 47, verso 1, nós vemos essa visão de Ezequiel e diz: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. A casa de Deus estava virada para onde o sol nasce. E saíam águas pela porta, na direção do oriente. E elas vinham de debaixo do lado direito da casa, do sul do altar. Então prestem bastante atenção. Na realidade, essas águas saíam pelo lado direito. Se a casa dava para o lado do oriente, essas águas saíam do lado sul. O lado direito, gente, sempre é ao lado da justiça. Toda a Bíblia, quando fala do lado direito, Deus fala isso em Isaías 41:10. Eis que a minha destra, a minha mão direita te sustenta. Mas por que a mão direita?
Eu creio num Deus todo-poderoso que é ambidestro. Então, mas ele fala da direita porque é a justiça. Ele diz que é a minha justificação, a minha obra da cruz, que te tornou justiça, vai operar na tua vida, te livrando de toda a condenação do pecado, te trazendo bênçãos imedíveis. Prestem bastante atenção. No dia em que Pedro estava em desobediência, porque Jesus mandou que ele fosse para os montes da Galiléia para se encontrar com ele, mas Pedro decidiu ir pescar novamente, dizendo: nosso Senhor morreu. Então ele estava em ato de desobediência plena e evidente. Então Jesus aparece na beira da praia. Pedro deve ter ficado gelado e estava lavando as redes. Então Jesus pergunta a ele: o que vocês pegaram? Pedro diz: nós não pegamos nada, nessa condição de condenação, de erro. Então Jesus vira e diz assim: lance a rede do lado direito. Jesus estava falando para ele: faça o que você fez a noite toda com sentimento errado, faça agora sem culpa. E quando Pedro lança a rede do lado direito do barco, sem culpa, numa condição de justiça, a Bíblia diz que ele participa da pesca mais gloriosa que ele já fez em toda a sua vida. Entende isso? Então preste atenção, esses rios, eles não só saíam da casa de Deus para o Oriente na direção da glória, mas eles saíam pelo lado da justiça. E eu quero te dizer que isso significa que sempre que nós seguirmos esse rio de Deus, nós estaremos sendo levados na direção do próprio Deus. Muitas vezes as agitações e as conturbações tentam nos roubar essa percepção. Mas é como um copo de água turvo com sujeiras, impurezas. Ele está turvo. Calma, não é hora de você tomar decisões, porque você não vai conseguir separar a sujeira da água limpa. Espera, aquilo vai decantar. Então facilmente você vai conseguir separar o que é água limpa do que é sujeira. E você vai saber que direção tomar. Deixa Deus te guiar. Amém? Clique aí do lado direito da sua tela inferior e se inscreva no nosso canal. É uma honra estar aqui com vocês. E até amanhã, nesse mesmo horário, com essa mensagem do Rio do Espírito Santo. Não perca. Deus abençoe vocês.